Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, sou repórter especial do Diário Pernambuco e no nosso programa de saúde de hoje a gente trouxe o endocrinologista, Dr. Fábio Moura. É um prazer, Dr. Fábio. Prazer é meu, Silvia. Obrigado pela oportunidade e espero ser útil. Vai ser, sim. Eu queria perguntar ao senhor, doutor, por que é tão difícil emagrecer e por que as pessoas buscam fórmulas rápidas e nem sempre conseguem, né? Perfeito. Por partes. Primeiro, porque a evolução, enquanto espécie, nós fomos feitos para reserva de energia. Se você pensar do ponto de vista evolutivo, ambiente com excesso de alimento e pouca movimentação, pouco exercício, na história da humanidade tem menos de 200 anos. Até 200 anos atrás, 99% da população tinha pouca comida e se movimentava muito. Isso inverteu. Segundo ponto, a gente tem um ambiente obesogênico no sentido de dietas hipercalóricas, alimentos hiperprocessados. Quanto mais processado o alimento, via de regra, mais calórico e mais fácil de ser absorvido. Eu brinco com meus pacientes dizendo o seguinte: coma coisa que dê muito trabalho para mastigar e não vale rapadura, porque essa resposta é rapadura, tá? Não vale rapadura. Então, quanto mais raiz, tubérculo, fruta, verdura, e quanto mais cru, quanto mais natural, ou seja, quanto mais trabalhoso, possivelmente melhor para a saúde. Terceiro, a gente se movimenta pouco. De um modo geral, a gente se movimenta pouco. E aqui, Recife, é a capital do país onde temos o maior número de mulheres sedentárias. Aviso especial às mulheres: 56% das mulheres recifenses são sedentárias. Vamos sair da poltrona, vamos exercitar mais. Essa junção vai dar nessa epidemia de obesidade que a gente tem visto hoje no mundo todo. Ela é maior na América do Sul e no Sudeste da Ásia. Por quê? Porque foram países que tiveram algum crescimento econômico. E o crescimento econômico... As condições de vida melhoraram, você tem mais acesso à comida. Vem associado com alimentos ocidentais. O que é mais barato? E é mais prático? Tomar um refrigerante ou comer uma fruta? O que é mais barato? Ainda tem uma questão de custo aí. Eu brinco com meus amigos, alguns que são parlamentares, para tirar imposto de alimento, porque é mais caro. Experimente ir a um restaurante, peça uma salada, você vai ver quanto é que custa. Uma salada com peito de frango. Aí você pede uma pizza. Uma pizza é mais barato e dá para 3, 4 pessoas. Então, ainda mais um estímulo a comer esse tipo de alimento. O senhor usou dois exemplos bem significativos. Um tem carboidrato e o outro tem poucos elementos engordativos, enfim. Eu queria que o senhor esclarecesse esses mitos. Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Talvez a quantidade e o tipo de carboidrato que a gente coma seja inadequado para o tipo de função que a gente exerce. Deixa eu lhe contar uma historinha rápida. Um pesquisador americano, a tese de pós-doutorado dele foi feita na Amazônia boliviana. Eles têm a menor incidência, o menor número de casos no mundo todo de diabetes, de obesidade, de câncer, de hipertensão, de infarto, de derrame. 85% da dieta deles era composta por carboidrato. Aí você vai dizer, como? Aí eu vou repetir. 85% da dieta dele era composta por carboidrato. Mas que tipo de carboidrato? Fruta, raiz, verdura. Não tem pãozinho, bolachinha, pizzazinha, purê de batata. Mais do que isso, eles caminham em média 2 horas por dia. Então eles comem um bocado de carboidrato, mas eles gastam carboidrato. Para alguém que é um atleta, e quando eu falo atleta não é o cara que vai 3 vezes na semana na academia, não. Eu estou falando de um cara que malha 1h30, 2, 5, 6 vezes na semana. Isso aí já começa, a gente pode pensar em atleta. Comer carboidrato de boa qualidade para esse camarada está indicado, porque se ele começar a comer muito pouco carboidrato, ele vai ter piora da performance. Falta energia. Carboidrato é a principal fonte de energia. Agora, o que tem que fazer é adequar quantidade de carboidrato e tipo de carboidrato para a nossa realidade. O meu avô era trabalhador braçal, era peão. Para o meu avô fazia sentido comer muito carboidrato. Para mim, que
faz exercício 3 vezes na semana, não faz. Então eu tenho que diminuir carboidrato, eu tenho que aumentar um pouco a proteína, mas estando atento a que fonte de proteína, e não é comer só proteína, porque é um erro comum. Eu vou comer só proteína. Inúmeros estudos mostram que quem come mais de 2 gramas por quilo dia de proteína, por exemplo, alguém de 60 quilos, 2 vezes 60, 120, essa pessoa comendo mais de 120 gramas de proteína todo dia, se essa proteína for de fonte animal, ou seja, principalmente a fonte de carne... E aí juntando todas as 3 refeições, né? 120. Sim, no dia inteiro. Essa pessoa tem mais chance de morrer de infarto, de AVC e de câncer. Essa coisa de comer muita proteína é saudável e não comer nenhum carboidrato, isso é mito. O que você tem que ter é uma dieta equilibrada, ajustada para as suas necessidades calóricas. E o ideal é comer quantas vezes por dia, doutor? Ou intervalos para... Muito boa pergunta. Veja. Para se sentir saciado, porque às vezes a regra existe, você conhece, mas não consegue fazê-la na prática, né? Veja, eu aprendi, me ensinaram grandes professores, diga-se de passagem, porque é o que se achava até então, e isso dá um olhar para assim, o cuidado que se deve ter com a interpretação dos estudos científicos. Comer mais vezes ou menos vezes não tem nada a ver com biologia, tem a ver com comportamento. Eu brinco dizendo o seguinte, eu tenho 3 irmãs. Eu tenho uma irmã que é beliscadora, é uma formiguinha. Então é melhor que ela coma várias vezes por dia, porque ela come pouquinho. Ela belisca muito. Então, para ela parar de beliscar, é melhor que ela se alimente várias vezes por dia. A estratégia alimentar para ela é uma. Eu tenho outra irmã que come feito peão. Ela bota um prato deste tamanho, mas ela só come 3 vezes. Então eu tenho que reduzir o tamanho da porção dela e deixar ela comendo 3 vezes. Você vai ter que adaptar. Mas isso não tem nada a ver com biologia, isso tem a ver com comportamento. Doutor, mas para as pessoas chegarem a essa conclusão, muitas vezes tem que buscar uma orientação médica. E essa questão da orientação médica, eu sei que é uma preocupação sua, porque hoje em dia está muito fácil o acesso a essas informações difusas. A gente tem internet, a gente tem rede social, tem muitos profissionais que são de saúde, outros influenciadores digitais. E o que é que o senhor tem a dizer sobre todo esse novo mundo que se apresenta? Parabéns, você está totalmente antenada com a realidade. Parabéns mesmo, estou muito feliz em estar aqui hoje. Veja, primeiro ponto, uma pesquisa, não sei se foi de Stanford ou foi da Harvard, 85% do que tem na internet é besteira. Somente 15% é informação útil. Segundo, e aí sugestão para todo mundo, antes de ir a um médico, entre na sociedade daquela especialidade ou no portal do CFM, Conselho Federal de Medicina, e veja se aquele médico é especialista no que ele está dizendo que é. Por quê? Porque tem muita gente que faz um curso online à distância, não bota a mão em um paciente e alega que é especialista. Aí faz um marketing bonito, anda de paletó e gravata, roupa Armani, de Porsche, cobra R$1.000 numa consulta e todo mundo cai na lábia do vigarista. A especialidade que tem mais problemas hoje, nutrologia, que é muito parecido com o endócrino. Aqui no estado de Pernambuco tem 3 nutrólogos registrados pela Abram e no Conselho. Aí você vai me dizer, eu conheço 20 e pouco. Sim. Não fez curso à distância, não tem título de especialista, não tem residência. Se diz e é muito bom de lábia. Então, para qualquer especialidade, mas especialmente essas 2, endócrino e nutrólogo, que é quem vai lidar mais com isso, procure um profissional capacitado. Do ponto de vista do tratamento, o ideal é uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, na equipe de cirurgia bariátrica, a gente trabalha com educador físico, nutricionista, psicólogo, assistente social, e é um trabalho muito profícuo, muito bom. Então não adianta a pessoa buscar uma fórmula mágica, não vai conseguir, e nem adianta pensar só no emagrecimento de acordo com a alimentação. Tem que buscar exercício físico. Tem que vir exercício, pronto, tem que ser um pacote. A alimentação talvez seja o mais importante, mas exercício também é muito e remédios podem ajudar. Para usar o remédio tem que saber se tem indicação e se tem contraindicação, porque todo remédio pode ter efeito colateral. Essa conversa mole. Um remédio 100% sem efeito colateral, saiba, quem lhe disser isso ou é mentiroso ou é inocente. Não existe isso. Mas é um chá. Certo. Tem gente na fila de transplante hepático ou renal por causa de chá. Então,
tem que estar muito e muito atento a esse tipo de coisa e fazer, e lembrar que é o seguinte, isso é uma luta para sempre. O difícil, mais do que perder peso, é manter a perda, porque manter a perda implica em manter um estilo de vida. E isso dá trabalho. E as consequências a gente vai sentir, às vezes, depois de décadas, né? Com certeza. Uma coisa que está... O pessoal hoje, a apelação, usar hormônio para emagrecer. Olha, usar hormônio para emagrecer, usar hormônio para ficar, aspas, mais bonito, é roleta russa. É você arriscar. Injetável, doutor? Ou anticoncepcional? Injetável, de todo jeito. O mais usado hoje é testosterona e GH, hormônio do crescimento. GH duplica a chance de ter câncer, triplica a chance de ter infarto ou AVC. Testosterona triplica a chance de infarto, triplica a chance de AVC em quem não tem necessidade de usar, obviamente, em quem não tem déficit. Ah, mas Stallone usou a vida toda, Schwarzenegger usou a vida toda e não teve nada. Beleza. A gente está falando de risco relativo e risco absoluto. O que é isso? A chance de eu mergulhar na praia de Boa Viagem e depois das pedras, um tubarão me pegar, a chance absoluta é X, mas a chance relativa é bem maior. Então, depende do quão eu estou afim de arriscar. Doutor, muito obrigada pela sua atenção. Volte sempre, a gente sempre vai gostar de tratar desse assunto que os internautas sempre pedem. E foi um prazer muito grande receber. Prazer foi meu, querido. Espero ter sido útil. Muito obrigado. A você que esteve conosco, um prazer muito grande. Muito obrigada. Volte sempre. Na próxima quarta-feira estamos aqui juntos para falar de saúde novamente. Até mais.